Muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do Clube Personalidade. Hoje, sexta-feira, 19 de outubro, o ano é de 2012, estamos curtindo a primavera brasileira. A direção da Rádio Clube de Itapira, Dr. Fonseca do Betusca, no nosso parque transmissor web, o Azevedo e a Dona Tereza. No estúdio da Clube, o nosso técnico, na Avenida Brasil 31, é o Djavan. Aqui no portal Cidade de Itapira, o canal de vídeo, do portal Cidade de Itapira, com a coordenação do Nino Marcati e também do Renato Coraça. No apoio técnico do Anderson e também com o suporte da Vitória. Eu, JP, estou desejando a vocês um gostoso programa de Clube Personalidade de sexta-feira. Hoje, um dia começou um pouco meio carrancudo, mas depois o sol voltou a brilhar. O calor realmente, nesta primavera, está tomando conta do recado. Nós vivemos aí o rescaldo das eleições, majoritária aqui na cidade de Itapira, tivemos as eleições para prefeito e vereadores. Foi maravilhosa a participação da Rádio Clube de Itapira, em parceria com o jornal A Cidade, em parceria com o portal Cidade de Itapira. E, claro, Itapira já no dia 24 de outubro completa 192 anos de existência. Festas, programação maravilhosa e o início dessa, vamos dizer assim, dessa programação especial na Clube de Itapira, com o portal Cidade, com o jornal A Cidade, nós já praticamente estamos em embalo. A chamada já está no ar. Dia 24 de outubro tem o desfile cívico, que acontece na rua José Bonifácio, com a Praça Bernardino de Campos. A Clube vai estar transmitindo. E para falar da história e buscar um conteúdo mais profundo da cidade de Itapira, onde estaremos abordando a mão de obra, de onde originou, como veio, como chegou e no momento como está. Hoje, no mundo contemporâneo, principalmente da situação da mão de obra, houve uma participação muito grande dos funcionários que se sindicalizaram, até tem o pré-sindicato. A gente vai estar abordando com o professor de Sociologia, o senhor Ediano Dionísio Prado, professor de Sociologia. Ele dá aula no IESE, em São Francisco e Mogi Guaçu, e também na FMG de Mogi Guaçu. Nós vamos falar um pouquinho de trabalhadores rurais, abordando a Vila Ilse, abordando a usina Nossa Senhora da Aparecida, onde nós tivemos como comandante o Virgulino de Oliveira, essa usina que hoje multiplicou, tem aí as filiais ao longo do nosso Sudeste. Professor, antes eu quero agradecer o Flávio Mazeto. Ele deveria estar aqui, não veio porque realmente teve um compromisso que o segurou, que não deu para que ele estivesse aqui. O Nino Marcati também era para estar, o Renato, mas a gente agradece porque eles estão também imbuídos nessa correria dos festejos de 24 de outubro, aniversário da cidade. A cidade, como eu disse, completa 192 anos. Professor Ediano Dionísio do Prado, boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Onde foi buscar essa história, o que essa história remonta? Já disse que o senhor é professor de Sociologia. Como é que é falar um pouquinho dessa vida da mão de obra que principalmente fizeram e fazem a história dessa nossa economia itapirense? Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao convite e agradecer também o esforço do senhor Nino Marcati, o esforço do Flávio Mazeto, de todo esse pessoal envolvido na questão de um debate mais amplo a respeito da história local e nessa proximidade com o aniversário do município. Bom, a abordagem que eu faço da história local é uma abordagem que diverge em pontos essenciais da abordagem tradicional desenvolvido pelos chamados cronistas, pelos jornalistas e pelos poetas itapirenses. Porque o passado, na minha visão, o passado ele não é algo engessado, não é algo perdido. O olhar que lançamos para o passado revifica o passado, revitaliza esse passado e revitaliza de acordo com a perspectiva que assumimos para analisá-lo e para textualizá-lo, isto é, para escrevermos uma versão de história. Assim, várias são as versões sobre o mesmo fato, dependendo da perspectiva na qual nós nos colocamos. A crônica local
tradicionalmente, ela tem se colocado na perspectiva elitista, na perspectiva dos grandes personagens, numa perspectiva triunfalista. A crônica local, ela constrói uma imagem divinizada, mitificadora, endeusada de certos personagens e negligencia ou oculta, dissimula fatos que demonstram processos maiores do que essas próprias personagens que são comemoradas anualmente nas proximidades do aniversário da cidade. Então, a proposta que eu procuro desenvolver é uma outra leitura, é uma contra-história. E essa proposta, ela está embasada principalmente na leitura que o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão fez a respeito da sociedade itapirense. Carlos Rodrigues Brandão é um professor renomado da Unicamp, antropólogo com uma vasta produção acadêmica, e nos anos de 1978 a 1980, ele produziu, através de uma vasta pesquisa de campo, a sua tese de doutorado sobre as religiões populares Itapira. E para desenvolver a sua tese, ele mergulhou na história de Itapira. Então, o meu intento é também este, resgatar processos históricos que vão resultar na consolidação desta categoria de trabalhadores, que são os trabalhadores rurais volantes, que é extremamente aviltada, que é profundamente explorada, quer pelos proprietários rurais e também pela usina Nossa Senhora Aparecida ou Virgulino de Oliveira. Bom, quais são esses processos que resultam na consolidação da categoria de trabalhadores rurais volantes? Para tanto, temos que voltar aos primórdios de Itapira. A crônica local, principalmente na figura do Jácomo Mandato, apresenta o início de Itapira como sendo a construção da primeira capelinha, onde os residentes na localidade passam a cultuar a imagem de Nossa Senhora da Penha. E apresenta como fundadores de Itapira João Gonçalves de Moraes como o fundador, doador, que era o proprietário da imagem e doou a imagem, o patrimônio competente, Manuel Pereira da Silva como fundador, edificador, porque teria sido ele o responsável por congregar os esforços para a derrubada da mata e ereção da capelinha, e o padre, o padre que realizou a primeira missa na localidade. Então seriam estes os três fundadores de Itapira. Isso em 1820, o mandato ele vai discutir a respeito das datas de fundação, apontando que não seria em 1820, mas em 1824, a data de fundação, porque segundo ele a primeira missa teria sido realizada em março de 1824 e não lá em 1820. Já há uma divergência na data da fundação da cidade. Isso, há uma divergência apontada pelo Jácomo Mandato em relação à data oficial de, vamos dizer, inauguração. Já era Itapira? Não, era Penha do Rio. Era o bairro dos Macucos, o bairro dos Macucos como núcleo original do município. Então esses moradores do bairro dos Macucos teriam se mobilizado para a construção da primeira capela. Isso em 1820, segundo a versão oficial e também a data oficial de comemoração do aniversário do município. Mas o Jácomo Mandato, ele apresenta o seguinte, que a autorização do bispo de São Paulo para a construção da capela se deu apenas em 1823, em setembro de 1823, com os trabalhos sendo iniciados em outubro de 1823 e concluídos em março de 1824. E a oficialização dá-se como a primeira missa realizada? Sim. Ou não é a fundação das pessoas que naquele momento se reuniram para erguer a igreja? Então, assim? É a confecção ou a missa que é a discrepância aí das datas? O Jácomo Mandato, ele defende a posição de que a data oficial é a realização da primeira missa, março de 1824. Mas no tabelião, nos antigos escritos, documentos, consta
De 24 de em outubro. 1820, né, que é a data que nós comemoramos. 24 Dá 4 anos outubro, de diferença? 4 anos de diferença entre a versão oficial cadastrada, registrada e comemorada anualmente e a posição do Jacomo Mandato. Mas o que a crônica se prende nessa discussão de datas. E o mandato, ele vai dizer o seguinte, olha, entre 1820 ou 1824 até 1840, quando se dá a chegada do grande fazendeiro João Batista de Araújo Sintra, Comendador João Sintra. Isso, futuro comendador João Sintra. Tem uma rua em homenagem a ele, né? Justamente. Para o mandato, nesses 20 anos, nada importante teria acontecido. Foram 20 anos neutros na história, uma cidade que parou no tempo, que começou, aliás, parou e começou da chegada do comendador João Sintra. Para o mandato, foi a chegada do comendador João Batista de Araújo Sintra, até então alferes na época, que abriu as portas da localidade para a civilização. Mas o que o mandato, o Chaves de Freitas, o Sérgio de Freitas, que são estudiosos da história local, o que eles pecam, no meu ponto de vista, é que eles negligenciam o seguinte fato. Antes de 1820, pelo menos durante 100 anos, na localidade viveram e trabalharam os chamados situantes caipiras, que eram homens pobres que não tinham a propriedade da terra, porque a propriedade da terra só passa a existir a partir de 1850, não tinham a concessão da coroa, porque as terras eram doadas na forma de sesmarias, ou seja, a concessão do rei na forma de sesmarias. Então esses situantes caipiras não tinham a concessão real. Eles permaneciam na terra por longa data, várias gerações, e viviam aqui no bairro dos Macucos um modo comunitário de existência. Entre eles não havia nenhuma diferenciação social gritante, ou seja, todos viviam do trabalho com a terra. Era um socialismo total imposto pela própria norma da sobrevivência. Isso, eles têm níveis mínimos de subsistência material e níveis esse mínimo mínimos... era dividido de forma igual. Não, cada qual tinha o seu pequeno sítio ou uma pequena fazenda. No tamanho territorial, mas nos recursos seria de forma toda igual. Eles viviam de forma equitativa, não uma distribuição entre si, mas havia uma solidariedade muito forte entre esses situantes caipiras. A contraprestação, o mutirão, os vínculos de religiosidade que eram extremamente profundos, e esses situantes caipiras, eles não eram à margem da sociedade. Eles viviam uma relativa comunidade, mas esporadicamente eles convergiam para Mogi Mirim, que era o centro de povoação mais denso, em busca de serviços religiosos, de serviços administrativos, e também porque eles levavam o excedente da sua produção de subsistência para a troca. Para fazer os negócios lá. Principalmente para trocar por sal. Os mantimentos que eles produziam em excedente, eles trocavam por sal. Então, quando João Batista de Araújo... o mandato, o Chaves de Freitas e outros vão apontar João Gonçalves de Moraes, Manuel Pereira da Silva e o primeiro padre como os fundadores de Itapira. Mas eles estão negligenciando toda esta vasta comunidade de situantes caipiras que edificaram uma existência na localidade. Então, numa outra abordagem, nós poderíamos dizer que os verdadeiros fundadores de Itapira são esses situantes caipiras, homens que não aparecem em contexto nenhum da história. Nomes, não há nem relatos. Isso, porque, assim, o próprio João Gonçalves de Moraes é apontado como um caboclo ignorante, que desconhece as letras. Então, e o Manuel Pereira da Silva, e esse é um ponto também conturbado na crônica local, o Manuel Pereira da Silva já é apontado como um sujeito mais atilado, mais inteligente. Mas quem vai dizer que o Manuel Pereira da Silva era mais inteligente, mais atilado, são os historiadores presentes, que muitos deles são descendentes deste tronco familiar. Então é uma tentativa do historiador, do genealogista, apontar que o seu ascendente lá atrás era um indivíduo diferenciado. Vão dizer até que o Manuel Pereira da Silva era um senhor de engenho, ou seja, um indivíduo... Que pode também, para dar uma
puxada na sardinha dentro da sua árvore genealógica, esse é mais importante. Mas é uma discussão. Então, mas eu percebo justamente nesse sentido de engrandecer o antepassado. O seu próprio antepassado, porque dizer que ele seria inculto seria uma grande bobagem, está dizendo isso? Sim, é uma forma de engrandecer o antepassado para justificar a situação econômica, social e política favorecida no presente. Então é por isso que temos que tomar muito cuidado ao reler o passado, da forma como olhamos para esse passado e revitalizamos. Bom, então, no meu ponto de vista, é esta coletividade anônima de situantes caipiras que são os verdadeiros fundadores do município. São os homens que aqui trabalharam, desmataram, cultivaram a terra antes da chegada da grande fazenda cafeicultora. E essa grande fazenda cafeicultora chega justamente através da figura do João Batista de Araújo Sintra. Porque o mandato, na sua obra sobre a história de Itapira, numa vasta obra até, ele está constantemente dizendo o seguinte: João Batista de Araújo Sintra chega em 1840 na localidade com aproximadamente 100 escravos, e em poucos anos ele constrói 3 enormes fazendas cafeicultoras. Mas constrói estas 3 enormes fazendas cafeicultoras, provavelmente, no meu ponto de vista, sobre o território cultivado pelos situantes caipiras. Quer dizer, até então houve uma expulsão dessas pessoas, ou repatriaram essas pessoas, deixaram de ser donas do seu próprio negócio, das suas próprias terras, para ficar na subserviência desses grandes homens que chegaram para alavancar, na verdade, a economia itapirense. A chegada do comendador, ou do futuro comendador, João Sintra, é também um ponto obscuro da nossa história, porque ele chega em 1840. A lei de terras só vai existir em 1850. Antes de 1850, não havia propriedade da terra, só tinha a concessão da coroa. E essa concessão foi... Na forma de Sesmaria que você falou, e que depois ela acabou sendo regulamentada em 1950, mas aí burlada, pelo que você me passa, de uma forma desnatural, onde que prejudicou muita gente. É o entendimento da... A lei de terras que institui a propriedade privada é em 1850. Antes disso, somente através da concessão de Sesmarias. Mas boa parte do território do estado de São Paulo é ocupado sob a forma de posses. Os posseiros que não têm o título de concessão. Na verdade, uma autorização para permanecer no local. Não nesse sentido, porque as concessões de Sesmarias, elas também são interrompidas em 1822, lá atrás. Então, de 1822 a 1850, não há uma forma legítima de ocupação da terra. Legal. As posses, elas passam a ser reconhecidas pela durabilidade, pelo longo tempo com que as pessoas a cultivam, estão presentes. Então, os situantes caipiras do bairro dos Macucos, eles tinham legitimidade na posse da terra, porque eles aqui permaneceram cultivando por várias décadas. Então, quando o João Batista chega em 1840, ele não tem títulos de propriedade, porque o título de propriedade ainda não existe, só passará a existir em 1850. E ele abre as suas fazendas, segundo o Jaco Mandato, na década de 1840. Ou ele abriu essas fazendas expulsando o situante caipira... É o que eu estava dizendo, ele tocou o pessoal dali, aqui eu sou o dono. Esse pessoal não tinha onde ir, vamos trabalhar aqui. Justamente. Foi o que aconteceu até, veio na própria a escravidão brasileira, quando houve a abolição, o escravo também não tinha para onde ir. Família ali, tá todo mundo aqui, vou para onde agora? Fazer o quê? Sair daqui para morrer de fome. Mal ou bem, então houve uma certa subserviência nesse sentido. Provavelmente o que tem acontecido é que o João Batista de Araújo Sintra expropriou esses situantes caipiras. Expropriação é privar esses situantes caipiras da posse de sua terra e tornar essas terras nas suas fazendas cafeeiras. E de que forma se deu esse processo de expropriação? Ou pela violência dos capangas, ou através de um processo que foi muito comum na construção das riquezas agrárias no Brasil, que é o processo de grilagem de terras. É a compra de um título falso junto ao tabelião,
coloca esse título falso numa gaveta com grivos, os grivos soltam uma substância química que confere ao papel um aspecto de envelhecido. Então o grande fazendeiro apresenta aos situantes esse título envelhecido, com aspecto de envelhecido. O situante também não tinha o que fazer, como é que eu vou contestar? Justamente. Né? Esse situante ele está desguarnecido pela lei, abandonado pelas autoridades. E à mercê do poder do grande fazendeiro, ele abandona a sua posse. E essa posse acaba sendo apoderada pelo grande fazendeiro, escravocrata, cafeicultor. Então se constrói em torno do João Batista de Araújo Sintra uma imagem positivada, mas se negligencia esse processo de expropriação desta comunidade de situantes caipiras existentes na localidade e que possivelmente são os primeiros fundadores do município. Bom, professor Ediano, para a gente chegar na mão de obra contemporânea, o assunto é muito complexo, ele é muito assunto de pesquisa, né? Por vocês que são entendidos da área. E dali para frente, como é que se deu a mão de obra? Então, com a chegada do João Batista, são redefinidos os destinos desses situantes caipiras. Uma parte migra para um sertão ainda inexplorado e uma parcela permanece na grande fazenda cafeicultora, desenvolvendo trabalhos subsidiários, porque o escravo é a força motriz da produção cafeeira, não esse caboclo caipira. Então esse caipira ele vai permanecer nas fazendas de forma marginal, na forma de poceiro, de agregado, de foreiro, de parceiro. Terceiro, aquele que vamos plantar de terço. Isso. Eu pego uma parte, outra parte e vamos dividir. Uma parte é minha, a outra é do outro, a outra é do outro. Até porque o grande fazendeiro, o cafeicultor, necessita dessa mão de obra, porque o escravo está todo ele voltado para a produção da grande lavoura de mercado. E o fazendeiro e o escravo necessitam comer e vão se alimentar do quê? Dos alimentos produzidos pelo agregado, parceiro. Em pequena escala, nesse sentido. Em pequena escala, justamente. Agora, é interessante a gente analisar isso, porque as famílias tradicionais da cidade de Itapira, Itapira é uma colônia italiana, tem uma grande participação de italianos, esses italianos também vieram, trabalharam, como até terço de ameia, que era o dito popular, como o terço, né? E acabaram comprando as próprias terras. Vocês pesquisaram nesse sentido também, professor? Sim, porque com a chegada da grande fazenda, há uma redefinição do destino dos situantes caipiras, que se tornam subordinados à grande fazenda, e no final do século XIX, com toda a questão envolvendo a substituição do braço escravo pelo trabalho livre, se cogitam várias hipóteses, e a hipótese que foi aceita foi justamente a imigração do europeu, principalmente do italiano, que chega no território de Itapira em grandes levas. E chega com uma cultura já densa, né? Uma cultura própria na culinária, na gastronomia, já chega uma cultura religiosa, né? Sim, os imigrantes europeus, os imigrantes italianos, eles são provenientes de um centro cultural extremamente desenvolvido e trazem na bagagem toda esta vasta cultura e trazem também ideias de contestação, as ideias socialistas, anarquistas, naquele período histórico. Começaram pelo menos peitar os poderosos. Isso. Quando eles chegam para o trabalho na lavoura, principalmente, eles se deparam com a truculência do grande fazendeiro. Aí ele fala, opa, aqui não, nós vamos trabalhar de ameia. Isso, porque o grande fazendeiro ele estava habituado àquela relação de mando para com o escravo e ele tem uma relação difícil com o imigrante. Que o imigrante não se curvava diante do propósito dele, mesmo estando aqui numa situação desfavorável. Isso, mesmo estando numa situação desfavorável, o imigrante tinha o sentimento da sua dignidade, coisa que o escravo, que era um objeto, não possuía. Então o imigrante ele vai encarar o trabalho na lavoura como um suporte para construir a sua independência. Ele se sacrifica, trabalha arduamente, principalmente na forma do colonato, arregimenta recursos e, principalmente nas primeiras décadas do século XX, 1910, 1920, e com a crise de 29 e a falência de grandes cafeicultores locais,
são essas famílias imigrantes que arregimentaram recursos que compram parcelas das grandes propriedades e se tornam pequenos e médios produtores. Então os imigrantes, eles ingressam na sociedade itapirense através de árduo trabalho, mas com o tempo, em pouco tempo, questão de poucas décadas, eles conseguem a sua autonomia. São poucos os imigrantes que continuam trabalhando na lavoura após 1930, exato, na condição de parceiro, agregado, foreiro. Tornou-se proprietário Tornou-se proprietário de terras até. E se tornaram também os primeiros burgueses da localidade, porque serão eles que vão investir na atividade comercial. Dali para frente. Junto com outros imigrantes de origem espanhola e portuguesa. Então são eles que vão redimensionar a sociedade local. Em que sentido? Vão promover uma diversificação social, não mais o mando exclusivo do grande fazendeiro, porque esses imigrantes começam com o tempo a disputar postos na máquina administrativa e também o poder político. É aí que há uma eles começam a se equiparar, a se igualar. Espera um pouquinho, vamos daqui para frente de outro jeito. Justamente são eles que começam a disputar com a chamada aristocracia da terra o poder político local. Então os imigrantes, eles têm uma trajetória de sucesso. Os sujeitos da nossa pesquisa é que não terão uma trajetória de sucesso, pelo menos segundo o viés da crônica oficial. Nisso eles já estão banidos, porque com a chegada dos europeus acabou até o espaço deles, né? Porque a própria vinda dos europeus tem também uma questão um pouquinho mais nebulosa, porque assim, tem uma questão de eugenia, uma política de uma tentativa de branqueamento da civilização brasileira. É essa política que adotaram lá atrás, em 1880, 1890. Então, os sujeitos da nossa história, os agregados, os foreiros, eles mantêm a sua posição marginal. Até que, em 1930, 1940, algumas dessas famílias vão convergir para a periferia imediata do município. E essa conversão, ela se torna mais gritante nas décadas de 50 e 60, que é o momento da constituição do local que se torna um celeiro de mão de obra volante, do antigo risca-faca, do pejorativo risca-faca. Exato, do qual tenho o maior orgulho de dizer que eu fui morador e meus pais moram no bairro do antigo risca-faca, hoje Vila Ilse. Hoje Vila Ilse, ali tem Vila Isaura, e teve uma pequena passagem que ali chamou-se também Paranazinho, porque vieram 2 ou 3 famílias do Paraná que lá se instituíram e vieram morar, que já vieram buscar um campo de trabalho também semelhante àquilo que você está dizendo, que essa mão de obra migrou para lá, e é onde a gente vai entrar agora no assunto, né, da importância que teve essa mão de obra não especializada, é aquela famosa mão de obra bruta, né? E dali para frente, até o senhor citou o nome do sociólogo, que até morou por 2 anos na Vila Ilse, né? Isso. Eu tive o privilégio de, nesta época, eu sou nasci em 58, e quando eu tirei o diploma, não escondo isso de ninguém, de origem pobre, morando na Rua Espanha, número 105, que é o bairro do Risca-Faca, ali o Bar do Juca, que é o tradicional bairro do Risca-Faca, Rua Bandeirantes, Amazônia, ali é o centro do antigo pejorativo Risca-Faca. E eu me lembro que eu fui trabalhar na roça. Fui pegar caminhão de cana. Naquela época as canas não eram queimadas, as canas eram por folha, tinham folhas, e a gente não era por medida, por metro. Por feixe se colocava uma quantidade de feixes que gerava um monte. Então a gente ganhava por monte naquela época, e não por feixe. Mas vamos entrar nessa parte agora, que vai acontecer um debate dia 22, na Câmara Municipal da cidade de Itapira, a partir das 7h30, onde teremos figuras ilustres, assim como o professor Ediano, teremos também o Arlindo Berlini. O grande Arlindo Berlini, que é um grande historiador da nossa cidade. Também a participação do Flávio Mazeto. E do Nino Marcati. O Nino Marcati. E muitas outras figuras públicas que trabalham a questão da história local, né?
Tá certo. Então fica aqui o convite para o pessoal. 7h30 estarei lá acompanhando, sem dúvida nenhuma, para aprender um pouquinho mais de uma história em que eu faço parte dessa própria história. Mas aí, professor, entrando já praticamente no contemporâneo da história, da mão de obra, a que resumo vocês chegaram? Lógico que a gente vai ter que dar uma esmiuçada nisso tudo. Então, olha, a partir das décadas de 50 e 60, uma conjunção de fatores de ordem econômica, política, vão favorecer um acentuado êxodo rural. Fatores políticos. A promulgação, no início da década de 60, do Estatuto do Trabalhador Rural. O Estatuto do Trabalhador Rural, ele estendia os direitos trabalhistas ao campo, mas para o trabalhador morador da fazenda, chamado trabalhador permanente. E desguarnecia dos mesmos direitos o chamado trabalhador eventual, o trabalhador que não morava na fazenda. Então os fazendeiros perceberam o seguinte: manter o agregado, parceiro, colono na fazenda se torna um ônus. Muito caro. Muito caro, porque além de 13º, férias, indenização por demissão sem justa causa, moradia, o fazendeiro ele fez a opção em expulsar as famílias das suas fazendas e reconvocar essas mesmas famílias na forma do chamado trabalho volante. Porque as famílias que saem das fazendas migram para a periferia de Itapira, para o famoso boia fria, professor. Isso, seria esse? O famoso boia fria, justamente. Quem compõe o contingente de boias frias em Itapira? Aqueles excluídos, expulsos da fazenda, que vêm para um bairro ainda em formação e se torna funcionário mesmo que de forma sindicalizada. Isso. Então, tanto das fazendas de Itapira como de fazendas de outros municípios do estado de São Paulo e do sul de Minas, e também algumas famílias do Paraná. Então essas famílias que são expulsas do interior das fazendas pela questão do Estatuto do Trabalhador Rural, que tornava a permanência onerosa para os fazendeiros, e também em função de uma reconfiguração econômica com uma industrialização do campo, essas famílias voltam ao trabalho agrícola não mais na condição de colono, de foreiro, de agregado, mas na condição de boia fria, de trabalhador volante. E a situação, ou a condição do trabalhador volante é uma situação extremamente precária, porque o trabalhador volante ele não tinha vínculos empregatícios com o fazendeiro ou com a usina, ele tinha vínculos empregatícios com o turmeiro. Exato. Todo o referencial de vida do trabalhador volante é a turma da qual ele faz parte. Exato. Eu até cito o nome do senhor Luiz Ribeiro, que foi meu turmeiro, o Tonhão, que ainda é vivo hoje, o Tonhão, que foi também o turmeiro. E quem contratava, aliás, era um dito popular, ele dizia: estou saindo justar. Eu estou saindo justar. O que era justar? Na verdade, ele era, a palavra foi perdendo, até ele sair da fazenda e chegar na Vila Ilse, e chegar lá e falar assim: ó, estou te contratando, eu vim justar você para trabalhar para mim. E a gente realmente recebia o pagamento do turmeiro. O turmeiro às vezes sofria para trocar o cheque. Sim. Mas todo esse pessoal expulso da área rural que migra para a periferia se concentra naquele que vai ser um dos maiores celeiros de mão de obra volante, não somente de Itapira, mas de toda a região. Ah, não, isso nós estamos dando Itapira, nós estamos tendo-a como exemplo. Mas isso foi um contexto regional. Nas décadas de 70, 80 e início de 90, a Vila Ilse exportava mão de obra volante para os municípios vizinhos da cultura do café, do algodão e da cana. Eu até arrepio, professor, porque é o seguinte: parava-se a rua Espanha com a rua do Cubatão. Os mais saudosistas que estão me acompanhando, os meus amigos do bairro do Cubatão, da Vila Ilse, Jardim Raquel, Jardim Ivete, Vila Isaura, vão saber o que eu estou dizendo. A rua do Cubatão, a rua Espanha e a rua Avenida São Paulo, era uma avenida que cortava, quem conhece sabe bem o que eu estou dizendo, se dava congestionamento das 6 horas da manhã. Sim, e os turmeiros, eles tinham uma vasta oferta de trabalho. Então Verdade. Os turmeiros eles acabavam selecionando de acordo com alguns critérios, como por exemplo a idade, a energia física do indivíduo. Vou te dar um exemplo. Eu e o amigo Ramiro, a gente colocamos um facão
e uma enxada nas costas, e fomos pedir serviço na Rua Espanha, onde eu morava. E passa um caminhão. Quantos anos você tem? 12. Não pode. Falei, mas Ramiro, vamos mentir, você faz voz grossa, eu também? E a gente... Tá lá o Zé Maravilha, turmeiro, que sabe o que eu estou dizendo. Eu subi em cima, naquele tempo a Rua Espanha não tinha asfalto, tinha um murinho do lado, subimos. Tem o Zé Maravilha, estava meio cochilando num Dodge, branco e azul. Quantos anos você tem? Com um caderno na mão, que era a carteira que ele assinava, né? Quantos anos você tem? 15. Sobe lá. Quando chegamos na fazenda Pirapitingui, que é Campinas, naquele tempo era uma fazenda maluca. Estou até ajudando um pouco da história, estou até engordando mais o seu, dentro de um fato real do qual vivi. Quando chegamos e descemos do caminhão, o que vocês dois estão fazendo aqui? Não, nós vamos para trabalhar. Não, aqui não pode. Já era bom de papo naquela época. Ô, seu Zé, pelo amor de Deus. E era longe, o professor Ediano. Como é que vinha de Pirapitingui aqui? Hoje eu passo lá, eu vejo na estrada, ponte sobre o rio Pirapitingui, e me vem na memória. Falei, dá uma chanchinha para nós aqui, não tem outro jeito. Eu e o amigo Ramiro. Ele fala assim, então vamos trabalhar para ganhar o Dia das Mulheres, então. Porque naquele tempo tinha o Dia das Mulheres ainda. Aí eu cheguei à seguinte conclusão, quando a gente trabalhou, ganhou bastante intimidade, queríamos ganhar o Dia de Homem, percebemos que o homem trabalhava menos do que as mulheres. Né? Então fica a homenagem aí às nossas mulheres. Então houve um fato, daqui nós chegamos perto de Campinas, já era para lá de Jaguariúna. Sim, o Vila Ilse exportava mão de obra para os municípios vizinhos a Itapira e em condições precárias, salários baixos recebiam. Caminhão de fueiro. Justamente, o senhor frisou o aspecto. Pega-dedo no pé. Assim, o Boia Fria, ele vestia uma armadura que o protegia da foice afiada da folha do canavial e de um golpe, de repente, errado do facão de corte. Então era quantos dedos a gente não viu? A conga azul marinho usada para o trabalho, um meião sobre a calça. Famoso sapatão espanhol. Isso. As mulheres com uma saia cobrindo a calça comprida, justamente nas suas partes pudorosas, né, para proteger do... E com agravante, não tinha um local para se fazer a higiene, a refeição. A própria nomenclatura boia fria é atribuída por aquele que não é trabalhador volante. É uma forma de desqualificar o trabalhador volante. Porque aquele que não trabalha no campo, na forma de trabalhador assalariado volante, ele diz, olha, você é boia fria porque você não ingere a tua alimentação quente, você ingere a tua alimentação fria. E tinha razão, porque a gente comia ela gelada, e quando quebrava o caminhão, a gente comia broto de cana. Pela ausência de espaço ou de instrumentos para o devido aquecimento. Mas o importante é, o Vila Ilse se torna o celeiro de mão de obra volante. Verdade. O porquê a nomenclatura risca-faca? O morador do Vila Ilse não se considerava morador do risca-faca. Porque risca-faca, quem atribui é o morador do centro da cidade. São as camadas economicamente privilegiadas que olham com desprezo para aquela grande multidão de homens e mulheres trabalhadores e que possuíam dignidade. O fato de os conflitos serem constantes na periferia se dava porque os homens tinham um elevado sentimento do valor de honra. Então qualquer ofensa era resolvida no duelo, na base da faca. Mas atribuir à localidade a nomenclatura risca-faca foi um procedimento de quem não morava na periferia, morava no centro, e era uma forma de desvalorizar aquele trabalhador. Porque no contrato, quando esse trabalhador ia ofertar a sua força de trabalho, o outro dizia, mas eu vou te pagar menos porque você é morador do risca-faca. Ou seja, você mora num lugar que na visão da elite é um lugar de marginais. Mas essa não era a realidade. Eram todas famílias provenientes da área rural, com uma religiosidade extremamente profunda, com um senso de dignidade, de respeito ao outro, muito amplos. E a partir da década de final de 70, 80, quando a localidade passa a ser oficialmente denominada Vila Ilse, Jardim Raquel e outras nomenclaturas,
é uma forma do morador da periferia resgatar a sua dignidade, dizer, eu moro no Vila Ilse. Era comprar briga com o morador da periferia, dizer que ele era morador do Risca-Faca. A gente se sentiu ofendido. Eu sou morador aqui, eu não sou do Risca-Faca. E o Vila Ilse, além de celeiro do trabalhador que produziu a riqueza agrária do município no século XX, o Vila Ilse foi um centro muito rico de produção cultural. É do Vila Ilse que vieram as congadas, porque são os trabalhadores rurais, moradores do Vila Ilse, de origem negra principalmente, que reeditam na periferia da cidade toda a bagagem cultural que eles trouxeram do campo. É no Vila Ilse que se produziu uma vasta diversificação religiosa. Então, o espaço é um espaço de produção de um trabalhador que vai alicerçar a economia local e é também um vasto manancial cultural. E todas as tentativas da elite local foram no sentido de reprimir, controlar esse trabalhador, desqualificá-lo, e também de reprimir e controlar as suas manifestações culturais. Infelizmente, isso aconteceu em relação às congadas, com uma tentativa de certos indivíduos das camadas burguesas, brancas, tentarem disciplinar, militarizar as congadas, esvaziando as congadas do seu conteúdo de cultura popular, do seu conteúdo de resistência. Bom, em relação às formas do trabalho, do boia fria, do trabalhador volante, ocorreu uma profunda modificação no final da década de 80 e início da década de 90. Por quê? O Vila Ilse, que era o grande celeiro, começa a ser esvaziado como ofertante de mão de obra volante. Boa parte das famílias volantes começam a ingressar no trabalho industrial, no setor industrial expansão e também no setor comercial expansão. E dentro da lógica da produção capitalista, há uma modificação da gestão do trabalho da própria usina. A usina percebe que é muito mais eficaz para evitar determinados dissabores com sindicatos, com mobilizações de trabalhadores, trazer trabalhadores de fora. Então, os atuais cortadores de cana não têm origem local. São provenientes de outras regiões do país. Mais precisamente do norte, do nordeste e mais do sul mineiro, né? Isso, do norte mineiro, seria o Vale do Jequitinhonha. É uma forma de desmobilizar esses trabalhadores em termos sindicais. Eles não têm vínculos com o sindicato local. E, por abordar o sindicato local, até o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Itapira, tem uma grande dificuldade na defesa dos interesses dos trabalhadores rurais. Tradicionalmente, o sindicato ele foi muito mais atrelado aos interesses da usina do que propriamente aos interesses dos trabalhadores volantes. E dentro desse sindicato havia uma diversificação de categorias, porque o sindicato cobria desde o pequeno produtor, pequeno e médio produtor, até o trabalhador volante. Então eram defendidos mais os interesses do pequeno e do médio produtor do que propriamente do trabalhador volante ou popularmente boia fria. Se usou patronal, né, com o trabalhador. Mas o próprio sindicato dos trabalhadores estava muito mais vinculado aos interesses da usina por questão de pressão. Porque os grupos econômicos, principalmente no setor sucroalcooleiro, são grupos muito poderosos, economicamente, politicamente, socialmente. E esse peso é uma sobrecarga para os representantes sindicais. E aqui em Itapira eles acabaram sempre se prostrando aos interesses da usina e não defendendo os interesses dos trabalhadores. Professor Ediano, o tempo nosso acabou e nem o break comercial eu fiz. Mas nós temos dia 22, um debate, né? Isso. Eu acho que vai ser um debate histórico. Vamos aproveitar, até quero que você faça o convite para o pessoal que nos ouve, estar na Câmara Municipal da cidade de Itapira. Vai ter a participação do portal Cidade de Itapira também.
estou trabalhando no projeto para que a gente transmita. Vamos ver se a gente consegue. Nós é uma grade de programação, né? E já estou burlando uma que já está entrando o meu amigo Toninho Finelli com a sequência do Clube Comunidade. Mas temos aí alguns minutinhos para o senhor fazer a sua consideração final. E eu de cara já te agradeço, até porque eu faço parte dessa própria história, dessa investigação sociológica que vocês fizeram. Me sinto honrado em participar e mais honrado em entrevistá-lo, tá? Uma pessoa com uma fala muito fácil, muito bem colocadas as palavras, por isso que levou uma hora, deu praticamente para a gente explanar. Mas para se ter um negócio mais esmiuçado, vamos convidar o pessoal para no dia 22 de outubro estar na Câmara Municipal. Eu agradeço a efetivação desta ocasião para explanar algumas ideias. Convido o ouvinte para a presença na segunda-feira na Câmara Municipal, onde vão ser colocadas várias perspectivas de abordagem da história local. E o importante, no meu ponto de vista, é justamente podermos associar o indivíduo à sociedade, à história. Mostrar que todos nós somos construtores da história, independentemente se a nossa origem é de uma família tradicional ou de uma família pobre da localidade. Por quê? Mais do que o indivíduo, temos que procurar compreender processos. E como nós vimos, o trabalhador rural ele foi vítima de um processo de expropriação atrás e depois de um processo de exploração no presente. Eu ia perguntar mais coisa, como faz, será que isso tem um dia como resgatar e até indenizar, mas eu vai ser um campo muito complicado, a gente não vai ter tempo para falar e podemos não dar o recado certinho para os nossos ouvintes. Então fica aqui o meu boa tarde, muito obrigado por ter nos atendido, obrigado ao Nino, obrigado ao Renato aqui do Portal Cidade de Itapira, obrigado à Rádio Clube de Itapira, ao Toy Fonseca e o Betusca. Seguem agora com a programação do Clube Comunidade, a Rádio Clube de Itapira, lembrando que depois das 17 horas tem Oswaldo Custódio com o sertanejo Bom Demais. Amanhã a equipe da Clube, a equipe esportiva da Rádio Clube de Itapira, a partir das 17 horas e 30 minutos, estaremos transmitindo Palmeiras e Cruzeiro. Meus amigos, tenham todos uma gostosa tarde de sexta-feira.